Bom, nesse primeiro vídeo eu quero falar com vocês sobre o processo que eu tive até chegar a esse estado que eu me encontro hoje, de paz, de serenidade e de tranquilidade, né? Bom, eu sempre tive muitos sonhos, sempre quis ser músico, trabalhar com Photoshop e trabalhei, ser fotógrafo, né? E trabalhar com vídeo também. Só que eu sempre achei que isso me completasse, né? Que fosse algo que seria assim um trabalho para mim e que fosse o meu ganha-pão, né? Que eu poderia viver com isso na minha vida. Só que eu senti, né, o chamado de fazer esse tipo de vídeo para vocês e contar a minha história para vocês do que eu vivi, né? Eu sempre tive minha mãe, né? Ela é esquizofrênica, né? E ela tem problemas assim que ela uma hora tá de um jeito e depois ela fica de outro, como se fosse uma pessoa bipolar. E eu cresci num lar sempre de conflitos, né? Problemas, né? E sempre tinha alguma coisa, né? Alguma treta na família. Então isso criaram traumas na minha vida, né? Porque aos 3 meses de idade eu fui criado com a minha avó, né? Dona Maria Augusta, né? Minha avó, que ainda hoje, né, graças ao universo, ela é viva. E eu sou grato pela minha família, por ela ter me criado. Porque minha mãe ela não pôde me criar, porque ela teve esse problema, né, de nervo, e ela não pôde me criar. E daí eu tive que ficar com a minha avó. Primeiro eu fiquei com a minha tia, né? Minha tia não pôde ficar comigo porque tinha que se operar. Eu fui ficar com a minha avó, né? E daí a minha avó me criou, né? Só que tinha um porém, né? Eu cresci, mas tinha meu avô também. E meu avô, ele sempre pegava no meu pé, né? Pegava muito no meu pé. Eu acho que do jeito dele para me criar. Eu hoje ressignifiquei ele, já perdoei. Hoje ele não está entre nós, mas eu já perdoei, né? A gente tem que seguir sempre em frente. E nessa jornada do eu interior, você buscar o seu eu interior, você tem que perdoar. Que é a principal coisa para você elevar o seu campo vibratório. Então, fui criado, né, por eles, né? Mas ele me maltratava muito. Só para vocês terem uma ideia. Uma vez eu quebrei um cano, né, da casa da minha avó, onde eu morava. E daí meu avô pegou um pneu da minha bicicleta para me matar. E eu fiquei chorando. Se não fosse minha tia, né, hoje eu não estava aqui. Mas eu sei que tudo é plano do universo para que a gente possa estar eu possa estar justamente aqui falando com vocês. Então, eu fui criado por ela e daí cresci, tal, né? Fiquei de maior e me casei, né? Resumindo a história, me casei com uma mulher maravilhosa. Tenho um filho também, que o meu filho, ele tem autismo, mas é uma pessoa também maravilhosa, né? Ele tem autismo leve, faz tudo, né? Brinca, estuda, joga bola, tá até no colégio, tá até na escolinha de futebol. E daí, velho, eu fui para um emprego onde eu comecei a desenvolver esse meu eu. Mas só que o começo não foi fácil,
né? O começo não foi tão fácil assim como vocês estão vendo eu aqui quietinho, sem bater as pernas, que eu era uma pessoa que eu ficava mexendo muito as pernas, porque eu estava nervoso, ansioso. Eu sempre fui eu era muito ansioso, né? Eu era uma pessoa muito ansiosa para fazer as coisas, não tinha essa calma que eu tenho hoje, como vocês estão vendo, de falar aqui com vocês. E também tinha esse medo de falar na câmera, né? Para vocês assim, porque eu tinha, não sei se era timidez, isso se chama problema de autoimagem, né? Você tem problema de falar com as pessoas, né? Por conta que tem medo, né? O que é que as pessoas vão dizer sobre mim, falar minha história e tal, aquela coisa. Mas eu estou aqui, né? Eu estou aqui contando um pouco da minha história para vocês, né? E daí, né? Eu casei, né? E tal, fui trabalhar nesse lugar. E eu comecei porque eu tinha sonhos e planos, como vocês sabem, de música, essas coisas. Eu tinha planos de alcançar, né? Gravar uma música do pessoal e ganhar dinheiro com isso, né? Fazer meu dinheiro com isso. Só que veio a pandemia, né? Na época, acho que 2019. E me frustrou assim, eu fiquei me esmorecendo. E fiquei com ansiedade, que foi o mal das pessoas assim que no tempo da pandemia, quase todo mundo ficou ansioso, porque não atingiu os seus objetivos, né? Mas só que o universo, ele sempre tem um plano para cada um de nós. E eu segui minha vida, eu comecei a trabalhar numa casa de ração, e daí eu comecei a trabalhar lá, só que eu não me sentia bem porque não era aquilo que eu queria fazer, né? Não era aquilo que eu queria fazer para minha vida, não era aquilo que eu determinei para minha vida, mas eu comecei a trabalhar lá. E daí minha mente, cara, quando eu ficava lá, ela ficava longe, uma mente longe assim, distante. É aquela coisa distante, eu não ficava assim vagando, feito eu tô agora aqui, né? Só que aqui eu tô presente, né? Mas ficava distante, né? E longe. E ficava aquela voz na minha mente, que a gente sempre tem aquela... Todo mundo tem aquela vozinha, né? Que fica falando na sua cabeça. No momento no momento não. Ela agora está silenciada. Porque como eu ativei aquilo que eu sou, então você silencia a sua mente quando você ativa o que você é. Então quando você descobre quem você é realmente, você não mais vive pela sua mente ou pelo seu conhecimento. Você realmente vive, só vive. Então eu ficava longe, distante e tinha perspectiva de nada, assim. Era aquela vida monótona. Não queria mais gravar, não queria mais fazer música, não queria mais fazer nada. E estava ali. Estava eu em uma situação que eu não queria e vivendo um momento da minha vida que eu não queria, né? E o que eu quero dizer para você é que o problema não está no lugar que você está, mas sim no vazio que você precisa ativar e preencher, né? Porque quando você se preenche, né, não adianta você querer ser tão alegre feito eu era, querer ser tão divertido feito eu era, sem ativar aquilo que está dentro de você. Que o que você faz para fora, tipo, mostrando para as pessoas ver, você só está querendo ser notado, você só está querendo ser visto. Mas e a presença? Será que você está ali? E era o que eu não estava. Eu estava no trabalho, mas não estava ali. Entendeu? Então esse é um pouco, né? Eu vou
estar contando mais coisas para vocês do que aconteceu comigo. Se esse vídeo serviu para você, que você absorva essas palavras, que você acompanhe esse canal, siga e passe para outras pessoas que queiram também essa luz, essa paz, essa serenidade dentro da vida, né? Eu estou aqui para contar a minha história. Estou aqui para contar a minha verdade e trazer essa luz dourada, essa luz azul em tua vida. E que você possa viver bem como eu estou vivendo. Eu nunca vivi tão bem na minha vida quanto eu estou vivendo agora. Tão bem, tão calmo, tão sereno, tão presente. É desse jeito que eu estou vivendo hoje. E que essa luz que eu estou vivendo, eu sei que eu estou distante de você, mas que essa luz possa transcender através dessa câmera e chegar na sua vida. Essa paz. Só para você sentir um pouquinho do que é a paz interior. Eu agradeço.